Tudo bem, Carlos? Ótimo. Seja bem-vindo ao 20 Minutos com Busca Jur. Nós vamos falar um pouquinho da DocWise, né? Então, a gente tem a empresa DocWise. Eu gostaria que você começasse a falar sobre a empresa para a gente conhecer um pouquinho vocês. E aí, depois sim, a gente parte para falar sobre a solução. Pode ser? Pode ser sim. Vamos lá. A DocWise é uma empresa que ela é muito focada, né? A empresa é 100% focada em gestão de conhecimento e gestão de documentos para a área jurídica. Então, quando a gente formou a empresa, a gente decidiu ter um foco bem específico. Em vez de prestar vários tipos de serviços diferentes para escritórios de advocacia, a gente já trabalhava com ferramentas de gestão de documentos, a gente viu um bom mercado no Brasil para isso e entendemos que valia a pena uma empresa focada só para fazer isso, super especializada. Perfeito. E aí veio o iManage Work, é isso? Isso. A nossa história com o iManage começou há quase 20 anos atrás. Então, a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil mais ou menos em 2001, de 2000 para 2001, a pedido de dois grandes escritórios de advocacia aqui do Brasil, que eu posso falar, não tem problema. Naquela época foi o Pinheiro Neto e o Machado Meyer. Esses dois escritórios, mais ou menos lá na mesma época, pediram para a gente: olha, a gente está com uma quantidade muito grande de documentos eletrônicos, a gente precisa de alguma tecnologia para ajudar a gente, ver o que tem no mercado para a gente. Naquela época, a gente olhou aqui no Brasil, não tinha absolutamente nada naquela época, né? Hoje em dia até tem algumas coisas. Então, a gente foi olhar o que os escritórios fora do Brasil estavam usando, né? Nos Estados Unidos, principalmente na Europa, que são os grandes mercados jurídicos. E a gente encontrou a iManage naquela época, fizemos uma parceria com eles, trouxemos a ferramenta para o Brasil, implantamos esses dois projetos no Pinheiro Neto e no Machado Meyer. Os dois são clientes nossos até hoje e isso abriu um grande mercado para a gente. Então, hoje a gente tem aproximadamente 200 escritórios de advocacia usando a iManage aqui no Brasil. Desses 200, a maioria dos grandes e mais conhecidos escritórios usam o iManage. E ao longo do tempo também a gente foi desenvolvendo esse mercado mais amplamente, ou seja, não é uma ferramenta que é focada em grandes escritórios. Então hoje a gente tem desde escritórios com 15, 20 advogados, 50 advogados, 100 advogados, até os grandes escritórios com 500, 1000 advogados usando a iManage aqui no Brasil. E departamento jurídico também, ou seja, o público é bem diversificado. Sim, a gente atende alguns departamentos jurídicos, não é muito o nosso foco comercial, ou seja, a gente não bate muito na porta dos departamentos jurídicos, mas eles acabam procurando a gente principalmente pela rotatividade de advogados, que às vezes sai do escritório e vai para um departamento jurídico, e eles acabam procurando a gente. A gente deve ter hoje no Brasil por volta de 30, 40 departamentos jurídicos usando a iManage também. Legal. Carlos, conta pra gente como exatamente a ferramenta funciona, o que tem de características, ou seja, como que ela contribui mesmo para a gestão de documentos, na prática? Na prática, né? Vamos lá, a ferramenta, acho que um dos grandes benefícios que ela tem, ou uma das grandes funcionalidades que ela tem, é uma bela integração com o pacote Office. Então, toda a operação, toda a interação que o usuário tem com a ferramenta é a partir do pacote Office. Então, o advogado elabora uma peça no Word e quando ele clica no botão de salvar, já vem a tela do iManage para que ele salve o documento direto no GED. Quando ele clica no botão de abrir, já vem a tela do GED para ele fazer buscas e encontrar os documentos. Quando ele está no Outlook, ao enviar um e-mail, a ferramenta já pergunta: você quer já armazenar na pasta do caso? Ou seja, tudo isso acontece de uma maneira muito natural para o advogado dentro das ferramentas que ele já está acostumado a usar. Então, é diferente de você, olha, tem esse novo programa e você tem que abrir esse programa e é assim que usa. Não, na verdade, o advogado ele continua trabalhando do jeito que ele sempre trabalhou, a partir do Word, a partir do Outlook, e tem algumas telinhas novas onde ele interage com o sistema de GED, mas isso acontece de uma maneira muito natural para o advogado.
Perfeito. Então, qual que é o objetivo do iManage? Tá? O objetivo dele é ser um repositório único para documentos eletrônicos em um escritório de advocacia. Então, ele vai substituir completamente a rede tradicional que os escritórios têm, ou seja, aquela pasta na rede que tem uma subpasta clientes, que tem uma lista de clientes, que dentro tem pastas e subpastas, que vira uma árvore, em alguns casos, absolutamente gigantesca. Eu já vi estruturas de pastas que eu falei, pessoal, vocês acham isso normal porque vocês estão acostumados. Mas é uma estrutura completamente astronômica, né? Ela tem Chega uma pessoa nova no escritório, ela demora é, dias para entender dias onde que ela vai encontrar alguma para coisa. entender a lógica, né? A lógica de organização. Então, o GED substitui essa estrutura, essa árvore convencional de documentos numa rede. O GED padroniza isso, que é um pedaço super importante. Ou seja, você, basicamente, no GED bem implantado, você vai ter uma pasta para cada caso. Tá? Essa é a organização básica. Tem outras coisas, claro, você pode ter pastas departamentais e tudo, mas a principal organização é uma pasta para cada caso. Tá? E dentro dessa pasta de cada caso, você já tem uma estrutura de subpastas dentro que é padronizada, que sempre se repete. E que ela pode variar um pouco de acordo com também a natureza daquele caso. Né? Então, um caso contencioso já vem com uma estrutura de pastas pronta. Um caso consultivo vem com uma estrutura um pouco diferente. Mas o que é interessante é que ela é padronizada. Ou seja, pegando o exemplo que você deu, o advogado chega no escritório, ele vê a primeira pasta, a próxima ela é igual. Então, ele já entende como é que é essa organização. Perfeito. Né? E aí, quando uma pessoa sai, para de trabalhar de um caso e outro advogado assume aquele caso, é muito fácil de continuar o trabalho, porque isso está numa organização padronizada. E um pedaço super importante do sistema é a parte de e-mails. Então, nessa mesma estrutura, né, nessa mesma pasta virtual que cada caso tem, além das peças geradas pelo escritório ou até arquivos digitalizados que vêm de fora, você também tem e-mails naquela mesma estrutura. Então, um grande problema que os escritórios enfrentam com a parte de e-mail é que os e-mails não são compartilhados, né? Cada pessoa tem a sua caixa de entrada, né? Então, aquela informação não está disponível para todo mundo que trabalha naquele caso. E quando você tem a rotatividade, o problema é maior ainda. Cadê aquele e-mail, né? Que a pessoa trocou, deu um parecer por e-mail, ou uma aprovação de um projeto por e-mail. Então, quando você traz tudo isso para uma estrutura centralizada, né? Uma pessoa que assume aquele caso tem todas as informações ali, inclusive os e-mails, mesmo que ela não estivesse em cópia daquele e-mail. Se ela tem acesso àquela pasta virtual, se ela tem permissão naquele caso, ela vai ver todas as informações daquele caso num sistema, né, organizado e centralizado. E pode ter algum tipo, ou já existe algum tipo de integração do iManage com ERPs de gestão? Sim, a gente faz integração com a maioria dos sistemas do mercado, tá? A gente já fez com a maioria dos sistemas do mercado. Qual que é a ideia dessa integração? É você garantir uma consistência entre os sistemas, ou seja, se no meu sistema de acompanhamento de processos ou no meu RP eu tenho 10 mil casos, eu vou ter 10 mil pastas virtuais no GED com o mesmo nome, com o mesmo código, se o sistema trabalhar com códigos, então eu garanto essa consistência. E a outra grande vantagem é que a gente evita o duplo cadastramento. Ou seja, então, um caso novo, você vai cadastrar no RP, depois você tem que abrir esse caso no GED. Não, você vai cadastrar no RP e depois de alguns minutos a nossa sincronização roda e esse caso, essa pasta virtual vai estar disponível no GED para as pessoas gravarem os documentos. Perfeito. E essas integrações, elas são simples? Elas já existem ou elas são construídas na medida em que vocês têm um novo cliente? Ou que já tem um software que já possui uma integração, vocês já aproveitam? Como que funciona isso? Boa pergunta. Existem duas maneiras de fazer, né? Você pode usar uma ferramenta de terceiros, ou seja, uma ferramenta de integração que fica entre os dois sistemas, ou o fornecedor do ERP ou do sistema de acompanhamento de processos pode decidir construir a integração a partir da ferramenta deles.
Então, a gente tem algumas ferramentas aqui no Brasil, eu posso citar o Legal One da Thomson Reuters, que eles decidiram fazer integração com a iManage. Me procuraram e eu ajudei eles e juntos a gente construiu uma integração. Então, no caso do Legal One, por exemplo, você não precisa de nenhuma ferramenta de terceiros. A DocWise, quando a gente começou a discutir esse assunto, muitos anos atrás, a gente decidiu pelo caminho de algo mais consistente. Então, em vez da gente construir uma integração com um RP, depois construir com outro e ter que dar manutenção nisso, a gente decidiu ir pelo mesmo caminho que a gente decidiu quando a gente encontrou a iManage. O que os escritórios fora do Brasil usam? Como é que eles fazem isso? Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que são os grandes mercados. E a gente encontrou algumas ferramentas. Ou seja, são parceiros da iManage, empresas terceiras, não é ferramenta da própria iManage, são empresas que colocaram no mercado ferramentas de sincronização para o iManage. Então, são módulos específicos para funcionar com o iManage. Hoje, a gente representa duas ferramentas diferentes, de fornecedores diferentes, que têm características um pouco diferentes, mas que são ferramentas genéricas, ou seja, elas podem se integrar com qualquer outro sistema do mercado sem exigir grandes desenvolvimentos. Né? A gente conecta no banco de dados, né, aponta lá que tabelas que a gente quer usar, basicamente é isso, e ele faz essa sincronização. A gente tem rodando em dezenas de escritórios aqui no Brasil. Legal. Só voltando, quando você estava contando para a gente o histórico, né, como que vocês começaram, pelo que a gente está entendendo, o iManage, na verdade, ele não foi construído por vocês, não foi desenvolvido por vocês, né? Vocês importaram a ideia. Exatamente. Mas ainda assim vocês conseguem trabalhar com ele para fazer esse tipo de integração. De integração. Né? A iManage, pessoal, para quem está assistindo e não conhece a iManage ela é o principal software de gestão de documentos para a área jurídica que existe no mundo. Tá? Eles são muito fortes nos Estados Unidos e na Europa. Para vocês terem uma ideia dos 100 maiores escritórios de advocacia americanos, se eu não me engano, a última estatística, 82 usam o iManage. Assim, absurdo, né? Muito forte. E quando a gente fala dos 100 maiores escritórios americanos, não sei se todo mundo conhece, mas a gente está falando de escritórios com 10, 15 mil advogados. São empresas, né? São organizações gigantescas com 30, 40 filiais espalhadas pelo mundo. Então, você imagina o volume de documentos que esses caras têm. Eu tenho clientes aqui no Brasil, os grandes escritórios de advocacia brasileiros, e aí a gente está falando, sei lá, entre 500 e 1.000 advogados, que hoje tem por volta de 50 milhões de documentos na base do iManage. Então, de 500 a 1.000 advogados. Você imagina um escritório com 15 mil advogados. O tamanho dessa real, base né? de informação, né? Então, o que é interessante do iManage? Que ele é uma ferramenta que atende pequenos escritórios, em termos de funcionalidade é fantástico, né? Eu tenho clientes pequenos que falam, depois que eu implantei o iManage, eu não consigo imaginar a vida sem. Não sei como que a gente trabalhava antes. Mas você pode escalar isso a níveis muito grandes. Então, às vezes, você tem fusão de dois escritórios, aumenta muito a quantidade de usuários, aumenta muito a base de dados. Eu já tive alguns casos aqui, já passei por algumas situações de dois escritórios fazerem uma fusão, onde os dois já eram usuários do iManage. Então, essas duas bases que já eram grandes viraram uma base enorme. Maior ainda. E o sistema está pronto para isso. Você aumenta, põe mais um servidor, aumenta mais memória, você ajusta o sistema de uma maneira que você vai ter a mesma performance, a mesma velocidade de busca, né? A pesquisa é um dos principais requisitos ou funcionalidades do sistema. A pesquisa tem que ser rápida, né? Para o sistema ser eficiente, você tem que ter um resultado de busca lá. A nossa meta na DocWise é ter um resultado de qualquer tipo de pesquisa no sistema em, no máximo, 3 segundos. Independente de você ter 10 mil documentos ou 50 milhões. Você tem que ter, claro, mais recurso, mais servidor, mais potência para fazer essa busca, mas ela é possível do mesmo jeito.
Só varia o hardware ou a infraestrutura que você tem que ter para isso acontecer. E essa infraestrutura, ela é local, é on-premise, é desktop ou é SaaS? Como é que funciona isso? Não, hoje a gente tem as duas modalidades, tá? Se o escritório quiser implantar o iManage on-premise em servidores locais, ele pode. Mas eu não vou mentir que a tendência é clara para a nuvem, né? Eu Sim. acho que nos últimos 12 meses, provavelmente 90% dos negócios novos que a gente fechou foram nuvem, né? Eu sinto que hoje aquele medo, aquela insegurança, principalmente com essa parte de segurança mesmo da nuvem, ela meio que já acabou. Ainda existe algum receio, mas a sensação de insegurança ela já passou. E eu acho que a Acho que esse maioria período de isolamento fez isso ajudou cair, também. né? Essa Ajudou. insegurança, porque É. não tivemos opção. Então a gente acabou tendo que confiar, tendo que usar, né? E isso foi muito bom nesse sentido, porque as Exatamente. pessoas perderam medo, né? Era um receio É. infundado em muitos casos, e porque existem meios da gente assegurar que essas coisas que as pessoas pensam que pode dar errado, que elas não deem, né? Por exemplo, caiu a internet. A gente consegue fazer algum tipo de acesso offline, Com certeza. Com né? certeza. Então, são alguns mitos, algumas dúvidas que vão ficando Aí, e isso as pessoas não vão evoluindo nesse sentido, né? a gente entende mobilidade, o nosso conceito de mobilidade ele é mais amplo do que a maioria das pessoas entende. Porque quando a gente fala de mobilidade, todo mundo imagina acessar o sistema pelo celular ou por um tablet. A mobilidade para a gente é muito mais do que isso. A mobilidade quer dizer você trabalhar de qualquer lugar, em qualquer dispositivo e, acima de tudo, com a mesma experiência em qualquer dispositivo. Então, não adianta eu falar para você, dá para você trabalhar de casa. É só você conectar na VPN, depois acessar aqui, colocar sua senha, aceitar no celular. Não. Trabalhar de casa para mim, ó, eu estou com o meu notebook aqui do meu lado, é simplesmente abrir o Word no Wi-Fi da minha casa e eu estou trabalhando. Eu não tenho que conectar em nada. E eu estou fazendo isso de uma maneira segura, tá? A gente usa certificado digital para ter tudo criptografado. E o que você perguntou, mobilidade também é trabalhar offline. Então, o que acontece se cair a minha internet? Eu continuo trabalhando. Então, a gente tem um mecanismo onde os documentos que eu acessei nos últimos 30 dias, eles automaticamente estão disponíveis offline para mim. Isso de forma automática. Mas eu posso ir manualmente em um caso. Sabe quando você vai no Spotify ou no Netflix e você fala, eu quero disponibilizar a série offline? Você tem o mesmo conceito para um caso. Eu quero disponibilizar esse caso offline porque eu vou viajar, vou entrar no avião, ou porque eu vou atender um cliente que eu não vou ter acesso ao sistema lá do cliente, ou até porque eu estou trabalhando de casa e não quero correr o risco de cair a minha internet. Então, você disponibiliza o caso offline, trabalha nele de novo, tá? Com a mesma experiência, ou seja, você abre o Word, trabalha, salva ele, cria versões, todos os recursos que a gente tem no iManage, e quando a sua internet volta, ele automaticamente detecta essas mudanças e sincroniza o arquivo. Então, assim, é fundamental, a gente insiste muito nisso, que é a experiência do usuário. Não adianta eu falar para você, olha, você pode acessar o sistema pelo celular, mas ele é totalmente diferente. Não, o nosso aplicativo para celular, ele é igual à maneira com que você usa ele no Outlook ou no Word, a experiência é a mesma. Legal. Carlos, nosso tempo já está acabando. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma característica relevante? Enfim, alguma coisa que você queira acrescentar? Acho que o único comentário, aproveitando o momento da entrada da LGPD, é explicar um pouco como o iManage pode ajudar os escritórios e as empresas a se adequarem à nova legislação. Então, assim, o iManage ajuda muito na parte técnica, né? Então, todas as exigências da LGPD técnicas, de você ter criptografia, redundância dos dados, proteção contra invasão, ou seja, proteger os seus dados, o iManage faz essa parte. A LGPD tem toda uma adequação jurídica que tem que ser feita, é verdade. Mas eu acho que a grande mensagem é, cara, se você não tiver os seus dados vazados, você não precisa se preocupar tanto com a LGPD.
uma boa parte do que a LGPD fala é você tem que proteger os dados pessoais que você processa, né? Então, o iManage cuida muito dessa parte mais técnica da LGPD, que é a proteção dos dados. Então, seus dados, quando você usa, principalmente na nuvem da iManage, tá? No ambiente de cloud, a gente garante por contrato toda a proteção e a adequação com a LGPD, uma vez que o iManage já é certificado e homologado para a GDPR, que é a legislação europeia. Ela é muito semelhante à LGPD. Do ponto de vista mais conceitual, não tão técnico, o que a gente pode ajudar na adequação é a pesquisa. Então, o iManage permite que você pesquise em todos os documentos, inclusive no conteúdo deles. Então, se eu precisar achar dados pessoais de uma pessoa, eu posso simplesmente pesquisar pelo CPF dela, que eu vou encontrar todos os documentos, e-mails, tudo que eu tenho no iManage que tem aquele CPF, eu vou encontrar muito rápido. E aí eu posso fazer o processamento que está sendo exigido naquele momento. Perfeito. Carlos, muitíssimo obrigada pela conversa. O iManage realmente é um excelente GED, né? Assim, ele é conhecido mundialmente, né? E você contou agora para a gente a história toda e Isso. onde que ele está sendo utilizado, né? Então, assim, o que realmente aguça ainda mais a curiosidade daqueles que ainda não conhecem a solução, né? Legal. E gostaria muito de agradecer a DocWise por vocês apoiarem o BuscaJur, por vocês estarem conosco, serem nossos parceiros. Muitíssimo obrigada. E muito obrigada por participar do primeiro dia de lives do 20 Minutos com o BuscaJur, para que a gente possa apresentar melhor as soluções que estão anunciadas no BuscaJur. Muitíssimo obrigada, Carlos. Legal. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.